Rios congelados, um tsunami devastando tudo em 1 minuto. A história de Édipo, o seu corpo e uma criança sendo atacada por um macaco. Todas essas cenas conectam um ponto que eu acho extremamente importante. A vida se mostra extremamente generosa e assombrosamente amarga, destruindo aquela ilusão do eu posso tudo. Claro que não para negar a sua ação, mas para lembrar que agir bem exige reconhecer limites reais. Somos atravessados, por forças externas a nós e a vida atual ela tem desconsiderado essa realidade, reforçando a ideia de que se você quiser você consegue, se acreditar você conquista, você pode tudo. Em parte, isso é importante, mas eu te convido a pensar comigo. Note que o efeito dessa crença é diminuir a sua capacidade de realização, instalando sentimentos de fracasso e frustração. Porque se você pode ser o que quiser, ou pode conquistar o que quiser, esse aparente poder abre espaço tanto para a liberdade, já que você pode tudo, quanto para a ganância sem limites, já que você pode tudo. Para agir com competência, cumprir desafios e conquistar o que você deseja, se deve sentir que é competente e ter essa força interna. Claro. Mas eu acredito que essa ideia de que eu posso tudo, ela ganhou força nos círculos de desenvolvimento pessoal no nosso meio por uma razão até compreensível, que é essa necessidade de gerar em nós aquele senso de competência, força, confiança em si mesmo. Ir em busca dos seus desejos e transformar a sua vida. Esse tipo de estímulo, ele é fundamental na infância, por exemplo, e na adolescência, quando o sujeito está formando o seu senso de capacidade, sua autoestima básica, a sua confiança para agir no mundo. Sem essa base, você vai crescer frágil, inseguro e extremamente dependente. Só que quando essa ideia ela é mantida de forma absoluta na vida adulta, ela começa a produzir distorções. Porque é impossível viver apenas dessa força. Essa força do eu. Você precisa aprender, todos nós precisamos aprender a se relacionar com outras forças, como a força relacional que envolve o outro, o conflito, o limite, e a força da própria realidade, com suas exigências, resistências e consequências. Essa ideia do eu posso tudo, ela também se fortaleceu de uma visão de mundo lá do século XVIII, especialmente com o racionalismo, que passou a defender que o sentido da vida nasce do próprio sujeito, no próprio sujeito, onde viver bem seria sobretudo acreditar, decidir e se afirmar internamente. O problema é que quando você permanece organizado apenas por essa lógica autocentrada, você passa a confundir confiança com competência e força com negação dos seus limites. A vida então ela deixa de ser um campo de relação e aprendizagem e passa a ser tratada como algo que deveria simplesmente obedecer às suas pulsões e seus desejos. Ó majestade, estou aqui para te servir. E aí surge aquela sensação muito comum de que se eu fizer tudo certo, as coisas vão funcionar bem. Se eu te amo, vou ser correspondido. Vou cuidar da minha saúde direitinho, tintim por tintim, e meu corpo nunca vai falhar, vai estar tudo certo. Veja como você vai transformando isso nessa lógica de causa e efeito. Se eu fizer isso, vai dar isso. O problema está na forma como aprendemos a usar essa força, percebe? Como se ela fosse soberana e invencível. Para a gente entender melhor, vamos voltar há mais de 2.400 anos e rever o que parece ser o primeiro drama policial da nossa história, a tragédia do Édipo. Um jovem inteligente, determinado e confiante que matou seu próprio pai e casou-se com a mãe.
sem ter consciência disso. Contada assim, a história se parece muito com as manchetes de um jornal escandaloso dos nossos dias, né? Mas eu chamo a atenção para algo central. A relação entre a força da realidade, aquilo que é, e aquelas perguntas eternas sobre nossa identidade. Quem sou, de onde eu vim, para onde eu vim. Recai sobre Édipo a maldição exatamente por não saber quem é. Nesse contexto, ficamos cegos e não conseguimos enxergar a verdade, pois através da inteligência podemos nos apoiar na ilusão de que tudo podemos. Édipo é o homem que é um e descobre que é outro. Curiosamente, essa mesma lógica aparece em nosso corpo, né? Você pode ter um coração forte, disciplinado, resistente, mas ele depende de oxigênio. Você pode ter um cérebro brilhante, mas ele não desenvolve sem vínculo. Você pode ter um corpo treinado, adaptável, resiliente, e ainda assim ele entra em colapso quando o ambiente se torna hostil demais. A biologia não romantiza a vida, mas a vida só existe porque há troca, né? Troca com o meio, com o outro, com o tempo, porque a vida orgânica não funciona sozinha, mas por interação, por associação. Uma vida bem vivida, goste você ou não, exige mais do que confiança em si. Ela exige a capacidade de articular forças diferentes ao mesmo tempo. Articular forças diferentes. A força do eu, a força relacional do outro e a força da realidade, né, com seus limites, ciclos, perdas e imprevistos. Ignorar qualquer uma delas não nos torna mais livres ou potentes, ao contrário, nos torna cada vez mais frágeis. Até porque nenhuma força pessoal ou habilidade individual sobrevive sem o confronto com o mundo. A maturidade, ela nasce quando a liberdade aprende a dialogar com o real, não a negá-la. A vida humana também é moldada por coisas que a gente não controla, né? Por exemplo, se uma cidade entra em crise econômica, você pode ser brilhante e ainda assim sua vida vai virar do avesso, vai ser afetada. O que não elimina a importância do esforço pessoal, mas mostra que esforço não é exercício de onipotência. Se alguém, por exemplo, enfrenta uma tragédia, não foi porque faltou autocuidado, confiança ou competência, mas a forma como você, como essa pessoa, responde à tragédia ainda depende profundamente da sua estrutura interior. Agora, o caminho inverso também é um problema. A falta de força do eu. Há quem diga, eu sou assim porque a vida me fez assim, né? A culpa é da sociedade. Eu não tive oportunidades. Não depende de mim. Veja, isso te aprisiona porque instaura a fragilidade e a postura da vítima. Porque existe algo que nenhuma força externa pode tirar de você. Nenhuma. A sua capacidade de agir, pensar, sentir e escolher. E de se proteger quando necessário. O que Santo Tomás chamaria de potências da alma, o que a psicologia moderna chama de agência, e o que eu chamo nos movimentos vitais de habilidades existenciais. Então, sua vida depende da sua própria força e do seu poder pessoal? Se disser só sim, você está extremamente equivocado. Se disser só não, também está errado. Porque é essa força que nos faz conquistar e movimentar, por exemplo, nossa raiva, né, para nos defender quando necessário. Como nesse episódio perturbador de um macaco furioso, né, avançando em uma criança e a reação do pai, meio frouxo, sem tônus, diante desse ataque. Porque se nós precisamos de um chão firme para pisar e nos sentir, né, seguros, precisamos também aprender a nadar contra a correnteza. Precisamos aprender a caminhar em solos frágeis e tomar decisões difíceis. Gritar e partir para cima como loucos, porque tem momentos que só o grito
E um ato de loucura podem resolver dores ou exprimir nosso desejo de algo melhor, que queremos algo melhor. Não pela violência gratuita, claro, mas pela reação vital diante de uma ameaça real. Precisamos fazer escolhas que todos teremos medo de fazer. Porque quando a realidade é dura e algo precisa ser feito e certos protocolos não são suficientes, você precisa de força para agir e para colocar em movimento a essência da sua natureza. A verdade é que nem todo problema podemos evitar, mas todo desenvolvimento pessoal autêntico ajuda a responder aos problemas que a vida traz. Para simplificar, vou deixar aqui para vocês uma reflexão para que vocês reflitam sobre essas 3 forças que interferem na vida de cada um de nós, né? A força interna, psíquica, a força relacional, a força da realidade. A vida funciona na interação dessas 3 forças. E é exatamente aqui que o desenvolvimento pessoal real entra de verdade, te oferecendo ferramentas e percepções para que a sua energia psíquica, tanto de afetos quanto de intelecto, possa ser direcionada para os seus objetivos específicos. Por exemplo, para administrar dinheiro é preciso desenvolver o seu intelecto. Para aprender a lidar com prazer saudável é preciso ordenar os seus afetos. Para ter força de ação diante da realidade é preciso de uma riqueza interna, o que a gente chama de interioridade, e se conhecer em profundidade. Essa interação de forças psíquicas, relacionais e existenciais, ela sempre vai demandar de você, vai sempre estar aqui exigindo de você algo, e você precisa aprender a direcioná-las adequadamente. Porque você não controla os fenômenos da vida, mas controla como você se movimenta dentro deles. É isso que eu chamo de movimentos vitais, né? Agir de modo alinhado ao que você é, ao que você deseja ser e ao que a realidade exige. É por isso que tantas pessoas, mesmo competentes e bem-sucedidas, sentem algo que ainda falta, né? Falta alinhar quem é com a realidade. Então, nem todo problema é resolvido com o seu poder pessoal, mas todo desenvolvimento pessoal autêntico te prepara para enfrentar os desafios da vida com consciência, com dignidade. Agora eu vou deixar aqui que você reflita e, se quiser, me conta, né? Qual é a força dessas 3 forças da vida, que mais te desafia hoje? A força psíquica, com suas emoções, seus pensamentos e sua história de vida? Ou a força relacional, com sua família, vínculos afetivos, trabalho e a cultura? Ou a força da realidade, da existencial, né? Com sua impermanência, um findar do tempo, imprevistos, ciclos e aquilo que ninguém controla. Se refletir, me conta.